Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu o Ramadan. E nós estamos já na reta final do Ramadan. É uma pena que este mês tão abençoado passe tão rápido por nós, né? E nós já estamos entrando nos últimos 10 dias de Ramadan. Nós já passamos praticamente pelos primeiros 20 dias de Ramadan, né? Já vamos entrar em breve nos últimos 10 dias do Ramadan. E subhanallah, nessas últimas 10 noites, existe uma única noite que é melhor do que 1000 meses. A chamada a noite do decreto, Laylatul Qadr. Então, hoje nessa nossa aula, inshallah, nós vamos falar um pouco sobre essa noite, né? O que é essa noite, qual é os benefícios dessa noite, né? A recompensa dessa noite, e também o que nós podemos fazer nessa noite para conseguir essas recompensas. Vejam que a noite do decreto é uma das últimas 10 noites do Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão, numa sura que se chama a Sura do Qadr, a Sura do Decreto. Por certo, fizemos-nos descer na noite do decreto, e o que te faz interar-te do que é a noite do decreto. A noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Nela descem os anjos e o Espírito com a permissão do seu Senhor, encarregados de toda a ordem. Paz é ela até o nascer da aurora. Então, subhanallah, o que aconteceu nessa noite e o que é essa noite? A noite do decreto é a noite na qual houve a primeira descida do Alcorão Sagrado. Então, o Alcorão Sagrado ele sofreu ou teve 2 descidas. A primeira descida foi no Laylatul Qadr, na noite do decreto, que é quando o Alcorão foi revelado, descido da tábua preservada, que está no 7º céu, junto a Allah, foi descida até o céu da terra. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, sim, este é um Alcorão glorioso, escrito em uma tábua preservada. Então, da tábua preservada, ela foi revelada, ou foi baixada até o céu da terra. E a segunda descida ocorreu do primeiro céu até a terra, por intermédio do anjo Gabriel, alayhi salam. Então, a noite do decreto é quando houve a primeira descida do Alcorão. Quando desceu o Alcorão da Lawh al-Mahfuz, que é a tábua preservada, até o céu da terra. Essa foi a primeira descida do Alcorão. E isso aconteceu na noite do decreto. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, e o que te faz interar-te do que é a noite do decreto? A noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Subhanallah. Uma noite melhor do que 1000 meses, que é aproximadamente 84 anos. Uma noite melhor que 84 anos. Que uma vida inteira. Subhanallah. O que diz Allah subhanahu wa ta'ala no Corão? Nela descem os anjos e o Espírito com a permissão do seu Senhor, encarregados de toda a ordem. Então, nessa noite, os anjos descem à terra e o Espírito. Quem é o Espírito? O anjo Gabriel, o anjo da revelação. Esse é o anjo que só desce para revelar. Foi ele que desceu para o profeta Moisés para revelar? Foi ele que desceu para todos os profetas trazendo a revelação dos livros sagrados. E foi esse anjo que desceu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, revelando o Alcorão do céu da terra até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E todos os anos, na noite do decreto, o anjo Gabriel desce à terra novamente. Subhanallah. E isso como uma recompensa ou uma glória para a nossa nação, porque o anjo Gabriel só desce para revelar, né, as mensagens. E durante a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante todo o Ramadan, ele descia para estudar o Alcorão com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, para revisar o Alcorão com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que havia sido revelado até então. E como honra para a nossa umma, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que o anjo Gabriel continuasse descendo, mesmo após a morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele continua descendo, trazendo bênçãos, né, para a nossa nação.
sempre durante todo o Ramadã, nessa noite abençoada, que é a noite do decreto. E o que eles fazem? Encarregados de toda a ordem. O que seria as ordens? É o destino das pessoas. Então, tudo que vai acontecer com a pessoa com relação a nascimento, morte, prosperidade, adversidade, saúde, enfermidade, tudo que vai acontecer a partir dessa noite do decreto até a próxima noite do decreto é decretado ou é escrito por esses anjos, né, nessa noite abençoada. Então, nessa noite, Allah subhanahu wa ta'ala decreta esses assuntos importantes na vida de cada pessoa, né? Então, subhanallah, a pessoa que passa essa noite em adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, então, a possibilidade que ele tem de que os decretos sejam os melhores para ele, tanto nessa vida como na outra. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: nós o revelamos durante uma noite bendita, pois somos o administrador, na qual se decreta todo o assunto prudente, por ordem nossa. Porque enviamos a revelação como misericórdia do teu Senhor, saber que ele é oniovinte e sapientíssimo. Então, todo o assunto importante é decretado nessa noite abençoada, que é a noite do decreto. Então, viram a importância dessa noite? Nós estamos entrando para uma noite especial, e talvez a melhor noite das nossas vidas. Então, nós devemos levar a sério a importância dessa noite. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi revelado a ele que noite era a noite do decreto. Ele sabia qual era a noite do decreto. Só que é relatado que o anjo Gabriel informou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando seria, ou qual seria essa noite, e o profeta se dirigiu até os seus companheiros para informá-los dessa informação abençoada, saber qual é o dia do dia do decreto, ou a noite do decreto. Mas quando ele chegou na mesquita, ele encontrou dois muçulmanos discutindo. O profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou dois muçulmanos discutindo. E o profeta intercedeu para resolver a situação, mas quando havia terminado a questão, ele havia esquecido o dia, ou esquecido qual era a noite do decreto. Então, isso aconteceu com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a procurar por essa noite durante todo o Ramadã. Até que o anjo Gabriel o informou que essa noite se encontrava em uma das últimas 10 noites do Ramadã. E essa foi a informação que nós temos, né? Que a noite do decreto ela se encontra no Ramadã, então, em uma das últimas 10 noites. Então, essa é a noite que o nobre Alcorão foi revelado. É a noite em que a luz, a orientação, desceu à terra para os humanos. E ela pode estar em qualquer uma dessas 10 noites. Alguns sábios, conforme alguns ditos dos Sahaba, dizem que essa noite pode ser a noite 27 do Ramadã. Outros dizem, alguns hadiths dizem que pode ser a noite 23. Outros dizem que é a noite 25. Em outro, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou a procurar em todas as noites ímpares, essas últimas 10 noites. Ou seja, a noite 21, a noite 23, a noite 25, a noite 27 e a noite 29. Para procurar nas noites ímpares. E alguns sábios ainda creem que essa noite pode variar de Ramadã para Ramadã, nesses últimos 10 dias. Ou seja, durante um ano, a noite do decreto pode ser na noite 23, e outro pode ser na noite 25, e Allahu A'lam, Allah sabe melhor. Então, nós não podemos nos apegar, nós queremos encontrar essa data, encontrar essa noite abençoada, nós não podemos nos apegar especificamente a nenhuma noite, né? Porque senão nós temos o risco de perder. Então, o melhor a fazer é procurar nas últimas 10 noites do Ramadã, em todas elas, né? Porque assim nós temos a segurança de encontrar essa noite, inshallah. Vejam que uma coisa que eu gostaria de alertar é que no Islã, segundo o calendário islâmico, a noite vem antes do dia, né? Então, hoje, por exemplo, né, nós estamos à noite, no dia 18 de Ramadã, né? Estamos no dia 18 de Ramadã. Após o Maghrib de hoje, será a noite 19 de Ramadã. A noite vem antes do dia. Então, a noite começa, né? Começa o dia 19, começa após o Maghrib, começa o 19 e dura até o próximo Maghrib. Então, essa noite, depois do Maghrib, seria a noite 19 de Ramadã.
A noite vem antes do dia, entendeu? Então, a noite passada foi a noite 18 e hoje é o dia 18. É só para localizar vocês. Então, começa essas últimas 10 noites quando nós estivermos na noite 20, né? Depois, a primeira noite ímpar é a noite 21. Aí a noite sempre antecede o dia. Só em termos de cálculo, para vocês não ficarem perdidos. Qual é a recompensa daquele que adora Allah nessa noite? Então vejam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, né, que quem realizar as orações durante a noite do decreto, com fé e com esperança na recompensa de Allah, lhe serão perdoados os seus pecados anteriores. Subhanallah. Então, uma noite de adoração sincera a Allah subhanahu wa ta'ala para que nós tenhamos nossos pecados apagados. Essa é a condição qual é? Que se adore a Allah e que se faça oração durante a noite do decreto com fé, ou seja, somente por Allah, e com esperança na recompensa dele, ou seja, com a esperança de ser escrito entre os salvos do fogo do inferno. Então, a primeira recompensa daquele que adora Allah nessa noite abençoada é o perdão dos seus pecados. A segunda recompensa é a recompensa de 1000 meses de adoração. Ou seja, uma oração nessa noite é melhor do que 84 anos de adoração. Subhanallah. Então, se nós adorarmos a Allah com sinceridade nessa noite, é como se tivéssemos adorado a Allah com sinceridade durante 84 anos. Né? Então, subhanallah, imagine como fica a balança do crente que se esforça e que encontra essa noite, né? E que se esforça com as boas ações dessa noite do decreto. Ela tem a recompensa de 1000 meses. 1000 meses de adoração. E nós não temos a garantia que nós iremos viver 84 anos adorando a Allah. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos nos esforçar e encontrar essa noite do decreto e ter a recompensa de 84 anos de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, no dia do juízo, estarão as nossas boas ações, que nós tudo que nós fizemos essa noite, né, como se nós tivéssemos feito isso por 84 anos consecutivos. Outra recompensa nessa noite é que a súplica é atendida. Né? Então, subhanallah, durante todo o Ramadã, nós temos uma súplica durante o jejum que é atendida. E nessa noite também nós temos súplicas que são atendidas. Então, nós combinamos, quando nós falamos na aula do Ramadã, no início do Ramadã, nós íamos organizar nossas súplicas, né, anotar nossas súplicas e suplicar com fé durante todo o Ramadã. Então, nessa noite, aumentem ainda mais as súplicas com fé e com esperança, né, de que Allah subhanahu wa ta'ala irá atender a nossa súplica. E lembrem-se também de suplicar sempre pela nação islâmica, pela Ummah, para que Allah reviva a nossa Ummah com o Islã e que Allah exalte a nossa Ummah e conceda a vitória ao Islã e aos muçulmanos em todos os lugares. Então, sem dúvida que a nossa Ummah precisa muito das nossas súplicas, então nós devemos nos esforçarmos com isso. E dentre as súplicas, existe uma súplica específica, que é para essa noite abençoada. Nós vamos falar dessa súplica mais adiante, inshallah. A quarta recompensa dessa noite é a salvação do fogo. Aquilo que nós buscamos durante todo o Ramadã está nessa noite. A salvação do fogo do inferno. E lembre-se que uma vez que o servo for salvo e liberto do fogo do inferno, jamais será castigado nele. Então, essa é uma das recompensas daquele que adora Allah sinceramente e com esperança nessa noite. A salvação do fogo do inferno. A melhor das recompensas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala escreve o servo sincero nessa noite como um dos salvos do fogo do inferno. Então, essa, sem dúvida, se fosse só a única recompensa, já bastaria para que nós nos esforçássemos ao máximo em achar essa noite. Bom, mas agora vem uma pergunta. O que eu tenho que fazer nessa noite? Como eu posso adorar Allah nessa noite? Qual é a melhor maneira de adorar Allah nessa noite? Vejam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deu a chave para abrir as portas da adoração nessa noite. A chave de como adorar a Allah nessa noite abençoada. Que chave é essa? Está no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde Aisha
radiallahu anha, que Deus esteja satisfeito com ela, perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, se eu chegar a descobrir essa noite, a noite do decreto, o que eu devo fazer? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se descobrires essa noite, diga: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ó Allah, tu que és o absolvedor, que amas absolver, absolva-me. Essa é a súplica que nós mais devemos fazer nessa noite. Essa é a chave da adoração a Allah nessa noite abençoada. Dizer essa súplica: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ó Allah, tu que és o absolvedor, que amas absolver, absolva-me. Então, vejam que nós devemos prestar atenção quanto ao que diz essa súplica. A palavra que mais aparece em toda essa súplica é a palavra afwa, ou absolvição. E um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala é al-afu, que é absolvedor. Ou seja, nessa pequena súplica aparece muitas vezes a palavra afwa. Ele chama Allah de afu, que é o absolvedor. E afwa significa absolvição. Então, por que essa súplica usa esse nome de Allah e não usa, por exemplo, o nome de Allah, o perdoador, Al-Ghafur? Por que o dua não usa a palavra, o perdão, né, no lugar da absolvição? Né? Então, vamos conhecer um pouco sobre o nome de Allah, Al-Afu, o absolvedor, para entender por que disso tudo. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos exortou a suplicar usando esse nome de Allah especificamente? E também entender a diferença entre al-afwa, que é a absolvição, e o perdão. Qual é a diferença entre esses dois? Vejam que al-afu, ou al-afu, né, aquele que apaga, o absolvedor é aquele que apaga até te absolver dos pecados. Entendeu? O afu, que é o absolvedor, é aquele que apaga os teus pecados até te absolver. O perdoador perdoa o teu pecado, para que você não seja castigado por ele. Então, o perdoador, ele não vai te castigar pelo pecado. Mas o afu, o absolvedor, ele faz o quê? Apaga. Então, para vocês terem uma ideia, todos nós temos um livro onde estão sendo anotadas nossas ações. Então, quando chega um dia do juízo, a pessoa que pediu perdão a Allah vai encontrar nesse livro todos os pecados enumerados. Vai encontrar todos os pecados enumerados e no final será perdoado por eles. Mas não, ele será mostrado a ele. Ele terá que ler aqueles pecados ali. Ele vai ver esses pecados escritos no livro. Portanto, vai ver os pecados, mas não vai ser castigado por eles, porque Allah vai perdoar. O Ghafur, o perdoador, perdoa os pecados. Mas, então, o que acontece com o Ghafur, com o perdoador? Ele não te castiga, mas no teu livro continua anotado os teus pecados. Você não vai ser castigado, mas vai passar vergonha por eles perante o Criador. Já, subhanallah, então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos questionar sobre as nossas ações. Então, mesmo que ele nos perdoe, ele pode nos questionar por essas ações. Então, ele pode nos dizer: lembra de tal pecado? Acaso não havia te dado sustento? Acaso não te dei a beleza e tu usaste para cometer o haram? Acaso não te dei bens e tu usaste no haram? Então, o servo vai passar a vergonha daqueles seus pecados e logo será perdoado. Agora, al-afu, a absolvição, o absolvidor, o que ele faz? É como se as páginas onde estão anotados os seus pecados fossem rasgadas. Ou seja, não tem pecado. Todos foram simplesmente apagados. Você nunca cometeu eles. Então, quando tu pede a absolvição de Allah, a afwa, tu pede para que Allah apague teus pecados. Tu pede para que tu nem veja esses pecados mais, como se tu nunca tivesse cometido eles. Então, al-afu, ele apaga teus pecados e você nem vai ver eles no dia do juízo final. Por quê? Porque na noite do decreto, você estava suplicando sinceramente a Allah, dizendo: Allahumma innaka afuun
تحب العفو فاعف عني. Ó Allah, tu que és o absolvedor, que amas absolver, absolva-me. Então essa é a diferença entre a absolvição e o perdão. Na absolvição nós temos os pecados totalmente apagados. É como se esses pecados nunca existissem. Como se nós nunca tivéssemos feito nada de errado. Então, cabe a nós anotarmos essa súplica e nos esforçarmos ao máximo durante essas últimas 10 noites. Então, subhanallah, se nós suplicarmos com sinceridade essa súplica, no dia do juízo, Allah subhanahu wa ta'ala, o absolvedor, vai nos cobrir com um véu, irá nos perguntar pelos nossos pecados, e quando nós reconhecer esses pecados, ele dirá: ó servo meu, eu ocultei esses pecados na vida terrena, e hoje os ocultarei também, portanto vai e entre no meu jardim. Subhanallah. Não só isso, Allah, o absolvedor, Al-Afu, é aquele que se satisfaz com seu servo após apagar seus pecados. Não só Allah apaga teus pecados, como também ele fica satisfeito contigo. Então, entenderam por que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou a Aisha a fazer essa súplica? Porque, dessa maneira, nós temos os nossos pecados apagados e podemos começar uma nova página limpa com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós devemos suplicar com fé e esperança, dizendo: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Então, vejam que no Alcorão mesmo, todas as vezes que apareceu o nome de Allah, Al-Afu, né, aparece depois dos grandes pecados. Então, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e de quando instituímos o pacto das 40 noites de Moisés, e que vós em sua ausência adorastes o bezerro, condenando-vos. Então absolvemos-vos depois disso para que ficasseis agradecidos. Então, subhanallah, querem pecado maior do que na presença de um profeta de Allah, eles adoraram um bezerro no lugar de Allah. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: então absolvemos-vos. Ou seja, Allah absolveu eles daquele pecado, apagou aquele pecado deles. Então, subhanallah, o nome de Allah, Al-Afu, ou a palavra Afwa, que é absolvição, só aparece no Alcorão após os grandes pecados. Então, tem uma questão que nós precisamos atentar. Se nós fizermos esse duá, essa súplica, e ficarmos na mesma situação que nós estamos, sem nos arrependermos dos pecados, né, sem mudar a minha atitude, sem dúvida nós não seremos absolvidos. Né? Então, a absolvição tem que vir junto com arrependimento, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos aceite e nos absolva e apague tudo que passou e esteja satisfeito conosco. Então, se nós queremos essa recompensa, não basta somente falar esse duá, mas sim fazer com sinceridade e nos arrependermos de tudo aquilo que nós erramos com relação a Allah subhanahu wa ta'ala, tudo aquilo que nós injustiçamos a nós mesmos cometendo pecados. Então, nós devemos nos arrepender e então fazer esse duá com sinceridade. Então, além dessa súplica, vamos ver o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia nessas últimas 10 noites, porque certamente se nós seguirmos o exemplo dele, seguirmos aquilo que ele fazia, é o que mais nos aproxima de encontrar a noite do decreto. A primeira coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia nas últimas 10 noites do Ramadã é que ele passava a noite inteira em adoração a Allah. Mas agora vem a pergunta: como é que eu vou fazer isso se muitos de nós no outro dia tem que trabalhar, tem que estudar, tem suas funções? Então vejam, irmãos, que as batalhas mais importantes do Islã foram no Ramadã. A batalha de Badr, por exemplo, era no Ramadã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. Então nós devemos correr atrás dessa noite. Nós precisamos nos sacrificar para conseguir a salvação do fogo. Então, subhanallah, se fosse qualquer outro assunto dessa vida terrena, talvez nós nos sacrificaríamos muito mais do que 10 noites acordados. Então imagine, por exemplo, se vocês tivessem muitas chances de passar um concurso público, onde o salário será 30 mil por mês. Mas você só tem 10 dias para estudar. O que nós faríamos? Ficaríamos ou não ficaríamos 10 noites acordados estudando? Agora, subhanallah, quando nós morrermos e formos para o nosso túmulo, esses 30 mil poderão nos ajudar em algo? Sem dúvida que não. E, no dia do juízo final, se nós tivéssemos 2 bilhões, conseguiríamos comprar uma boa ação para não ir para o inferno? Wallahi que não, irmãos.
Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos informou que se a pessoa tivesse tudo que há nos céus e na terra de riquezas, seria dado como resgate por um segundo sequer no fogo. E mesmo assim não seria salvo. E Allah está nos pedindo muito menos que isso. Basta você adorar a Allah sinceramente, principalmente nessas últimas 10 noites, como recompensa ganha o paraíso eterno, onde jamais ficarás triste, preocupado, e terás a vida eterna com tudo aquilo que você quiser. Tudo que você puder imaginar estará na sua frente prontamente. Então, subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam se esforçava mais do que nunca em adorar Allah nessas últimas 10 noites. Segunda coisa é que ele acordava a família para rezar junto. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em outras ocasiões, rezava às vezes com suas esposas e outras vezes elas dormiam e ele mantinha a oração. Mas nessas últimas 10 noites do Ramadã, não. Todos ficavam acordados e ficavam à noite adorando a Allah. Terceiro ponto é que o profeta sallallahu alaihi wasallam se preparava para dar o melhor de si. Sabe quando nós arregaçamos as mangas para começar a trabalhar? Era isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, né? Arregaçava as mangas e começava a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala do máximo que ele podia. Então é isso que nós devemos fazer. Dar o melhor de nós e trabalhar da melhor forma possível para conseguir a satisfação de Allah e conseguir essas recompensas que não são poucas, né? Conseguir a salvação do inferno, conseguir o paraíso, conseguir nossas súplicas atendidas, né? Então, subhanallah, a recompensa é muito grande e o esforço nem tanto, não é tão grande assim. Então, imaginem, por exemplo, um empregado, né, que foi contratado para trabalhar por 30 dias. Então, sabemos que se ele trabalhar corretamente nesses 30 dias, ele, ao final, vai receber seu salário. Mas se ele tiver preguiça e não trabalhar direito nos últimos 10 dias, o que vai acontecer com ele? Ou ele vai ser demitido, ou vai ser descontado o salário dele esses dias, né? E a posição dele perante o empregador não vai ser uma grande coisa, né? Agora, imagine se esse empregado dissesse assim mesmo: eu vou trabalhar o máximo esses últimos 10 dias, melhor ainda do que os 20 primeiros, e dar o máximo de mim nesses dias para que o meu patrão, né, o meu empregador, veja que eu sou um bom empregado e fique satisfeito com o meu trabalho. O que ia acontecer com ele? Certamente ele ia receber o salário integral dos 30 dias e ainda o empregador ficaria satisfeito com o trabalho dele. Então, nossa situação é semelhante, irmãos. Só que o nosso salário integral seria a misericórdia, o perdão de Allah, a satisfação de Allah e a salvação do fogo do inferno. Então, nós devemos nos esforçarmos nesses últimos 10 dias, ainda mais do que nesses 20 primeiros. Não ficar em preguiça, né, e perder a grande oportunidade de encontrar essa noite abençoada, que é a noite do decreto. Então, vamos fazer um roteiro do que nós podemos fazer nessas últimas 10 noites. Primeiro, não vamos perder nenhum salat tarawih. A oração do tarawih, que é a oração voluntária no Ramadã, não vamos perder nenhum nessa noite, nessas últimas 10 noites. Segundo, não vamos deixar de fazer a oração voluntária durante a madrugada. O máximo que nós pudermos. Nem que, se a pessoa não pode ficar acordada a noite inteira, nem que acorde no último terço da noite, um pouquinho antes do suhur, um pouquinho antes do horário do fajr, né? E faça súplicas, reza algumas orações voluntárias e se esforça nesse período. Outra questão, arrumar súplicas, né? Fazer muitas súplicas, principalmente a súplica que nós aprendemos na aula de hoje. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni. E por último, aumentar as caridades. Lembrando que uma caridade dada na noite do decreto é como se fosse 84 anos de caridade. Então, não perder essa oportunidade. Portanto, irmãos, vamos dar o máximo de nós. Já vimos as recompensas essa noite. Não vamos perder essas noites, porque cada minuto delas é muito importante. Né? Não vamos perder com coisas fúteis. Né? Então, não esqueçam de recitar o Alcorão, ler o Alcorão, recitar, ouvir, meditar com relação ao Alcorão. Né? Glorifiquem muito a Allah subhanahu wa ta'ala. E após isso, tenham as boas novas que, inshallah, sairás para a oração do Eid, totalmente purificado dos teus pecados, e com um carimbo escrito: esse servo foi salvo do fogo do inferno e é do povo do paraíso. Quem de nós não gostaria desse carimbo? Ir para o Salat al-Eid, ir para a oração do Eid, sem nenhum pecado. Então, que Allah nos permita que sejamos entre essas pessoas e que nós
possamos encontrar essa noite do decreto e dessa maneira que Allah aceite de nós as nossas boas ações e nos escreva entre os salvos do fogo do inferno. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que da mesma maneira que nos uniu hoje na sua obediência, que nos una na companhia dos virtuosos no paraíso, que a paz seja Allah e seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.